Olá, pessoal. Eu sou o consultor Célio Luiz e trabalho com consultoria ONA desde que ela foi fundada em 99. Trabalho com gestão da qualidade também em outros ramos há mais de 25 anos. E aqui eu estou transmitindo para vocês todo o meu conhecimento, toda a minha experiência como auditor, como consultor, como professor dessa área, passando para vocês o nosso dia a dia, as nossas explicações, a nossa interpretação em relação a esse manual. Então, logo após a nossa vinheta, nós vamos entrar direto na interpretação desses requisitos do manual. Estamos agora analisando o requisito 19. Estabelece e formaliza a estrutura hierárquica institucional considerando suas responsabilidades e níveis hierárquicos. Basicamente, o que ele está pedindo nesse requisito de padrão, basicamente, a estrutura hierárquica. Como que você faz isso? Através de um fluxograma, de um organograma. Basicamente, a ONA quer entender como funciona a hierarquia dentro da sua organização. Ela não está dizendo que tem que ser o modelo matricial ou organograma tradicional. Você tem que ter um organograma funcional e hierárquico para estabelecer as hierarquias dentro da sua organização. Vamos dar uma olhadinha o que deixei escrito para vocês, para a gente poder interpretar melhor esse manual? Fala basicamente, pessoal, essa orientação é muito simples, é a estrutura hierárquica, é a visão sistêmica de todo o que está acontecendo dentro da organização, e ele fala na gestão por processos, e ainda cita o manual, a evidência, você transformando isso num organograma e num procedimento. Então pega um pouquinho na interpretação, quando o pessoal fala assim na visão sistêmica é gestão por processos. Basicamente, a gestão por processo é quando você estabelecer essa hierarquia dentro da sua organização e entender que quando a gente fala em gestão por processo, eu estou falando, por exemplo, na atenção farmacêutica. Eu não estou preocupado com a farmácia, porque a atenção farmacêutica, quando eu falo em gestão por processo, eu estou verificando todo o trânsito do medicamento dentro desse hospital. Não é só na farmácia. É desde a forma como é solicitada lá no centro cirúrgico, lá no consultório, até como ela é dispensada, como esse medicamento é comprado. Então percebe que a gestão por processo, ela vai determinar simplesmente essa visão mais sistêmica da organização, ou seja, essa hierarquia, né? Até para você entender como que vai ser disseminado essa hierarquia dentro da organização. Ou seja, o farmacêutico, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, ele tem uma autonomia, uma hierarquia funcional só na farmácia ou ele tem uma certa hierarquia dentro da gestão do processo? Então, basicamente, você entender como funciona. Basicamente, pessoal, a maioria das instituições do Brasil trabalham com aquele organograma tradicional, né? Onde lá vem a direção e vai descendo até os organismos ou setores mais simples ou de menor importância dentro desse processo da organização. Então, basicamente, é isso que esse manual quer em relação a esse requisito. Vamos para o próximo? Requisito número 20. Fala no seguinte: acompanhe e verifica se as atividades de ensino e pesquisa estão alinhadas às diretrizes organizacionais e boas práticas clínicas se aplicável. Lógico, pessoal. Aqui, se o hospital for, por exemplo, um hospital escola, se ele recebe estagiário, se ele recebe acadêmico, se isso você não presta esse serviço, se o teu hospital não recebe residente, não tem residência, não tem estagiário, não aplicável esse requisito para você. Então você não precisa se preocupar com isso, pode pular esse requisito e não se preocupar com ele. Então, se você receber é, principalmente acadêmico, relacionado à clínica, você vai ter que se preocupar com isso aqui nesse sentido. Por quê? Porque quando você recebe o acadêmico, o estagiário, você tem atividade de ensino sim, porque já existe um responsável, existe um monitor, então existe toda uma estrutura dentro desse processo. Vamos dar uma olhadinha que eu deixei para vocês? Fala basicamente, pessoal, acordos para essa instituição de ensino. Se a gente analisar o que nós vamos ter, basicamente isso, esses acordos com quem? Com a atividade de ensino, ou seja, com a faculdade, com a universidade, ou seja, quais são os requisitos, o que foi pactuado nesse contrato. E lógico, como é que a gente vai evidenciar isso na prática? Como está aí na tela, através dos contratos ou através dos convênios, através de procedimentos padrões, ou seja, como é que você orienta lá o residente, através das auditorias. E quando fala no manual em acompanha, pessoal, é através dos indicadores. Então, esse processo de ensino, basicamente isso, tem que ter o procedimento, tem que ter o contrato, tem que ter o convênio, tem que verificar lá onde que funcionam esses procedimentos.
Tem a auditoria, por exemplo, da faculdade, da universidade, isso tem que estar previsto isso. Ou seja, uma série de regras de como esse aluno, de como esse acadêmico vai se comportar dentro da instituição. Quais são seus limites, quais são suas responsabilidades, quais são seus deveres, quais são seus direitos. Basicamente é isso. Como é que você vai evidenciar isso? Através desses documentos que eu acabei de mencionar para vocês. Como que vai ficar? Você vai, lógico, não é da alta direção, isso pode ser lá no RH, pode ser, se você tiver, por exemplo, uma residência médica, você pode ter lá na residência, você pode ter um setor designado para isso. O importante é que você tenha, basicamente, como eu coloquei ali na tela. Como está ali, ó, pessoal. Contratos, convênios, procedimentos e as auditorias. O que são as auditorias? Normalmente as auditorias são realizadas lá pela faculdade e pela universidade para verificar como que está sendo o ensino, o processo de ensino-aprendizagem dentro da sua organização. E ali eu falo em indicadores, eu cito de como você acompanha isso. Você acompanha através de indicadores, através de indicadores de desempenho, através de indicadores de não conformidade, através das notas que forem aplicadas lá. Você pode criar certos pré-requisitos para você, por exemplo, receber estagiário. De repente você recebe lá um estagiário de farmácia bioquímica ou biomedicina para trabalhar no seu laboratório. Você pode exigir que esse aluno acadêmico entregue um trabalho de conclusão de estágio para você. Você pode estabelecer uma série de regras dentro desse processo. Fica a teu critério. Então, o que a ONA está preocupada com isso? Quais são os acordos e como você acompanha esse processo de ensino-aprendizagem dentro da sua instituição e quais são os cuidados que você tem em relação a esse processo. Vamos ao nosso próximo requisito? Requisito 21. Acompanha os riscos organizacionais. Bem interessante, um tema bem abrangente, mas muito fácil de se explicar, muito trabalhoso de se aplicar. E o que ele fala? Se a gente pegar o manual e for ler o manual, está aí como está na tela, pessoal. Ele fala justamente nas orientações em relação aos riscos do negócio, passa pelo risco financeiro, jurídico, de imagem, o aspecto socioambiental, questão de violências e agressões. Então, quando a gente está falando em riscos, neste momento, Eu também estou preocupado com esses riscos organizacionais, os riscos institucionais. Percebe que nesse momento eu estou falando de outros riscos. É o risco administrativo, é o risco financeiro de eu fazer um empréstimo, de eu não conseguir ter dinheiro para pagar, é o risco de eu fazer uma contratação inadequada, mandar o funcionário embora de maneira inadequada, em descumprimento à legislação, ou seja, são os riscos organizacionais que estão relacionados neste momento. Vamos à tela para explicar e vocês entenderem bem esse requisito. veja, a gente fala lá em escopo. Se você ler o manual, vai estar falando em escopo, em objetivos, em critérios de identificação e avaliação e tratamento, fala em avaliação de eficácia, da gestão de risco dos treinamentos, das partes interessadas e da comunicação. Pessoal, exatamente a mesma coisa que você vai fazer com riscos assistenciais, é o mesmo procedimento. Célio, como é que eu posso utilizar, traduzir isso de maneira prática? Faz um F6. Faz um F6. Adapta o F6 para a sua organização. Lá você vai poder colocar tudo lá, desde os riscos administrativos até os riscos assistenciais. Faz uma grande tabela, usa o NPR lá do F6. Você pode adaptar o F6 para a sua organização. Isso é inclusive um tema de uma outra aula que eu vou dar para vocês, que fala sobre gestão de risco, que é muito interessante. Aqui nesse momento, e quando nós estamos interpretando a norma, é basicamente isso. Faça um F6. Faça o F6 e relacione todos os riscos. Célio, eu posso fazer um grande F6 em todo o meu hospital e envolver também os riscos assistenciais? Lógico, não tem problema. A única diferença é que você vai estar disponível lá para a enfermagem os riscos assistenciais, lá para o setor financeiro os riscos financeiros, os riscos estratégicos lá para a direção. Ou seja, você vai seccionar os riscos e você também pode fazer um grande manual em relação a isso. Então, basicamente é isso, pessoal. Você entender quais são os riscos. É o mesmo exercício da parte assistencial. O que mais? Então fala-se o que ainda, o manual? Fala na frequência, na gravidade. Se vocês forem pegarem o F6 fala basicamente isso. Né? Só que não está citado aqui pelo manual, basicamente é detecção. Se você pegar um F6, o F6 está falando sobre detecção, fala sobre detecção. Então, basicamente, é o F6 que está sendo pedido aí nesse processo. Então, é interessante a gente analisar, por isso que até que eu citei para vocês, use o F6. Você pode adaptar o F6, não pode, né, não aquele que é utilizado na indústria, você pode adaptar um F6 bem simples e funciona muito bem, pessoal, para a área de saúde. É só você estabelecer bem, montar bem
ele e nada mais é do que um grande FMEA que é utilizado na indústria, você vai adaptar no seu hospital. Fala ainda no manual, ainda em responsabilidades, no treinamento e na prevenção. O que ele está falando sobre isso? Ele está falando basicamente nas responsabilidades, é lógico. Não adianta eu fazer um mapa de risco, um grande mapa de risco, se eu não definir quem são os atores responsáveis por esse processo. Como é que eu trabalho lá o treinamento, como é que eu trabalho a prevenção, inclusive na área administrativa. Eu tenho que estar definindo isso num procedimento. Bom, sério, como é que eu traduzo tudo isso que você me falou? Faz um procedimento padrão para isso. Célio, eu preciso fazer um procedimento padrão separado da gestão de risco da assistência? Não, meu amigo. Faça, minha amiga, faça tudo num só. Gestão de risco da organização como um todo. Envolve uma primeira parte, a parte administrativa, e depois a parte essencial. Mas o FMEA, a tratativa, a classificação segue o mesmo rito que a gente vai estar estabelecendo para vocês, como essa orientação do FMEA. Então, não tem grandes segredos. Então, basicamente, é isso que você precisa fazer. Fazer o FMEA, fazer a gestão de risco da parte administrativa, que é aqui que ele está se referindo. O que mais? Fala ainda nos riscos, né? No mapa, ele pede da classificação justamente nisso, né? Nos aspectos estratégicos, operacional, financeiro, empresarial. Ele cita ali o RH, o aspecto ambiental, a gestão da informação em serviços. Pessoal, basicamente é toda a parte administrativa. É isso que o manual quer, é a gestão de risco da parte administrativa. Eu já cheguei em um hospital que faz muito bem a gestão de risco da assistência. Quando chega na parte administrativa, quase não tem nada. Né? Então é importante que você faça esse tipo de mapeamento também na área administrativa. É, em resumo, essa interpretação desse requisito. Se você tiver dúvida, por favor, deixe um comentário. Eu teria o maior prazer em responder para vocês, dar dicas práticas, além do que eu estou fazendo aqui com vocês nessas aulas, nesses vídeos que eu estou disponibilizando de maneira gratuita para vocês. E lógico, lembrando disso, lembra de curtir, lembra de tocar lá no sininho, deixar marcado o sininho para você receber as notificações quando tiver mais vídeos aqui. Isso ajuda a crescer o canal, como sempre, a gente não pode esquecer de falar para vocês poderem dar um likezinho e ajudar a crescer o canal. Vamos para o nosso próximo requisito? Requisito 22. Desenvolve estratégias para o estabelecimento, responsabilização e acompanhamento, monitoramento da governança clínica. Bem interessante esse tema quando nós falamos em governança clínica. É um tema bem abrangente, é bem interessante. Nós vamos preparar para vocês outros vídeos específicos sobre a governança clínica. É bem interessante, mas basicamente é a gestão do corpo clínico, do corpo técnico dentro da sua organização. Existem algumas técnicas, alguns detalhezinhos importantes, que é isso que o manual da ONA quer. Como você organiza a governança clínica, ou seja, como que você administra o corpo clínico. De que maneira? Vamos dar uma olhadinha? O manual passa algumas orientações. Ele fala da governança clínica, num primeiro momento ele fala da gestão de risco e da auditoria clínica. Aqui, pessoal, é a gestão de risco do corpo clínico também. E a auditoria clínica também. A auditoria clínica, ela difere um pouquinho de uma auditoria de qualidade. Por quê? Porque ela entra no aspecto técnico. Ela entra no aspecto da eficiência, né? Ou seja, ela entra no aspecto da eficiência e da eficácia das ações clínicas, ou seja, aquele tratamento que o médico passou, aquele antibiótico que ele passou, sem ter pedido o antibiograma, foi eficaz? Foi efetivo? Ou existe um protocolo aqui clínico que antes de fazer antibiótico terapia eu tenho que solicitar aqui o antibiograma? Ou seja, e esse médico não está aderindo a esse protocolo clínico. Percebe? Então, essa é a gestão da auditoria clínica. Ela vai perceber os protocolos clínicos implantados e ela vai fazer a auditoria e verificar se há adesão a esses protocolos, traduzindo em não conformidades, traduzindo em indicador, para quê? Para que lá o diretor técnico, o diretor clínico, junto lá com quem faz a governança clínica, possa administrar esse corpo clínico, estabelecendo os padrões de protocolos, padrões dentro do hospital. O que mais? Fala-se ainda em efetividade clínica, em eficiência clínica, aquilo que eu acabei de falar. Será que esse hospital está sendo efetivo? A clínica está sendo efetiva? Estou conseguindo resolver o problema do paciente? Ou eu faço uma cirurgia do paciente e não resolvo o problema do paciente? Fala-se ainda em educação, em capacitação e desenvolvimento. Ou seja, como que eu faço a capacitação do meu corpo clínico? De que maneira eu faço treinamento? De que maneira eu monitoro a atualização desse médico, desse corpo clínico? Ou seja, ou eu tenho um médico que está há 10 anos desatualizado dentro do meu corpo clínico.
De que maneira eu faço a gestão clínica dentro da minha instituição? E quando o manual cita ali gestão financeira e gestão de qualidade, é envolver o corpo clínico nas questões administrativas, pessoal. Não existe hoje em dia, pessoal, nada dentro do hospital que não se envolva no aspecto administrativo. Que bom era aquela época que o médico podia fazer uma cirurgia e ir embora e não se preocupar em preencher a saída de sala. Hoje, se ele não fizer a saída de sala, ele não recebe. Eu não consigo faturar, eu não consigo mandar para o convênio. Percebe? Então, hoje, o médico precisa ter certos cuidados administrativos. Ele precisa ter uma educação financeira. Ele precisa ter uma educação de qualidade, que ali está falando em governança corporativa. Eu vou em muitos hospitais, vou fazer auditoria e percebo que o corpo clínico nem sabe o que é não conformidade, nem sabe o que é ONA, nem sabe o que é ocorrência. Gestão diz que eles estão alheios ao processo. Na gestão corporativa, na gestão de governança clínica, é isso que o auditor, um bom auditor, vai analisar com vocês. Ele vai precisar analisar esse tipo de situação. Caso contrário, isso não é governança, é qualquer outra coisa, menos governança, menos administração clínica dentro desse processo. O que mais? Fala-se ainda, né, no monitoramento, né, nos resultados da governança clínica, nos aspectos financeiros, de assistência, de melhoria. Basicamente, pessoal, o que ele quer? Ele quer um indicador. Ele quer um indicador dessa governança. E a melhor forma de se demonstrar como se acompanha essas ações é através de indicadores matemáticos, de relatórios, de auditorias, de forma objetiva. Fala-se ainda no manual na descrição de cargos de liderança e no método de acompanhamento lógico e indicadores que eu acabei de falar para vocês. É a melhor forma de vocês trabalharem, mostrarem e evidenciar isso através de indicadores. E existe uma série de indicadores que num próximo vídeo ou nos próximos vídeos, eu vou disponibilizar para vocês quando for falar sobre indicadores, isso mais em nível 2. Aqui nosso foco é um nível 1 ainda da ONA. Então, interessante vocês analisarem esses processos. Pessoal, é interessante também que você estabeleça as regras desse corpo clínico. Como você vai fazer isso? Através de um procedimento, onde você verifique lá de que maneira vai ser evidenciada, monitorada a efetividade clínica, a eficiência clínica, ou seja, o uso dos custos, a relação dos custos em relação à efetividade clínica, o aspecto financeiro. Então, traduza isso num procedimento, que é a minha dica de ouro para vocês. Qual é o nosso próximo requisito? Requisito 23. Estabelece canal para comunicação de questões relacionadas à integridade, compliance e conduta ética. Quer dizer, todo esse requisito. Vamos dar uma olhadinha direto agora? As orientações são bem claras, pessoal. São os canais, a maneira com que eu vou comunicar os processos, os problemas, melhor falando, né, de integridade da organização, dos compliance e conduta ética, mantendo o que? O sigilo e tendo um fluxo definido. O que ele quer dizer com isso? Que a instituição ela tem que ter canais de comunicação, inclusive para denúncias anônimas, em questões relacionadas à compliance, ou seja, tudo aquilo que não for cumprido as regras de conduta, as regras de compliance, inclusive existe uma certificação, inclusive para isso, pessoal, que ela visa basicamente, né, questões de suborno, então você definir esse tipo de situação, o comportamento ético, as questões de assédio, tanto sexual, quanto de assédio moral, assédio religioso, qualquer outro tipo de assédio, ou seja, quais são os canais que a alta direção, por isso que nós estamos olhando isso na subseção liderança organizacional, porque isso é um critério importante, ou seja, por isso que está justamente nessa seção. Quais são os canais que a alta direção definiu para isso? Quais são as condutas a serem tomadas? Qual que é o fluxo padrão a ser adotado nas questões éticas dentro da organização? De que maneira nós vamos interromper um serviço, uma atividade ou colocar lá, por exemplo, em quarentena um colaborador? Qual que é o fluxo para isso? Até investigar se essa denúncia anônima ela é procedente ou não. Então tem que tomar um certo cuidado para você não extrapolar, você não prejudicar um funcionário, porque às vezes alguma denúncia anônima ela pode ter justamente essa intenção. Então tem que existir um fluxo adequado de informações para manter um cuidado com a organização e as pessoas envolvidas nesse processo, para você não cometer injustiça dentro desse processo. Então há necessidade de estabelecer um fluxo adequado para a tratativa dessas situações. O que mais? Fala então também do acompanhamento. Então o acompanhamento nada mais é do que um indicador, pessoal. É você criar um indicador para esse processo, indicador matemático, para que você tenha justamente as condições adequadas para poder monitorar todo esse processo. Percebem? De novo a gente cai ali no indicador, né? Embora a gente esteja falando do nível 1, pessoal,
vai preparando o seu material, vai preparando os seus indicadores, porque quando a ONA fala em gestão de risco e fala em acompanhamento, não existe outra forma de acompanhar. Vocês não é acompanhar estar junto. Isso é fiscalizar quando você está junto. Quando a ONA cita acompanhar, ela está exigindo de você indicadores matemáticos. Mas, ao mesmo tempo, ela não exige nível 1. Então, toda vez que ela fala isso, né, a ONA, às vezes, ela falha na redação do seu manual, justamente em relação à semântica, à interpretação das palavras. Então, quando ela se tem acompanhar, quem, se for analisar justamente o significado dessa palavra, nos critérios sobre a luz da gestão da qualidade, acompanhar é ter indicadores. Senão ela queria falar fiscalizar, que é você estar presente nesse processo. Então, toma um pouquinho de cuidado em relação a isso. E essa é a melhor interpretação, a gold standard para você fazer a aplicação desse requisito. Vamos para o nosso próximo requisito? Requisito 24. Define as diretrizes para a gestão da tecnologia de acordo com as necessidades dos serviços, alinhado à política de gestão financeira. Para ser sincero, pessoal, eu não entendi por que a ONA colocou justamente nesse item, nessa subseção. Porque isso teria que estar lá na gestão de tecnologia e equipamentos. Por quê? Porque faz parte daquele escopo. Mas, como ela colocou aqui, a gente vai fazer uma interpretação, sempre analisando o que eventualmente quem colocou esse requisito tinha intenção. Na minha opinião pessoal, isso estaria melhor classificado, melhor colocado se estivesse lá na gestão de equipamentos, estaria muito mais adequada naquele momento. Porque aqui, né, se a gente for colocar outras questões, muitas outras questões poderiam estar na liderança organizacional. Quase toda a organização estaria lá, porque sempre vai ter que ter o dedo da alta direção. Então, algumas coisas podem sim ficar em outro momento. Mas vamos interpretar o que o manual fala e o que eu sugiro para vocês como interpretação. Fala algumas orientações. Basicamente, a diretriz, né, de como você adquire, faz a descontinuidade desses equipamentos em relação à demanda. Então, o que a ONA quer nesse momento? Ela quer saber como você acompanha a demanda. Então, lógico, isso em algum momento vai chegar na alta direção, mas é uma atividade mais gerencial. Então, lá na alta direção, vai chegar os indicadores desse processo. A alta direção não vai ficar monitorando capacidade instalada do equipamento. Isso tem que ser do gestor. Ele alimenta a alta direção e num planejamento estratégico ela vai definir isso. Então isso faz parte do planejamento estratégico, não deveria estar aqui nesse item. Mas essa é a intenção do legislador do manual, por assim dizer. Então fala basicamente isso, as diretrizes de aquisição e descontinuidade desses equipamentos. E ela passa algumas orientações. O processo de revisão dos equipamentos em relação à eficácia desse processo, ou seja, aí sim há um aspecto de um parecer técnico versus o quê? A eficiência técnica versus a política financeira, ou seja, em que momento eu vou atualizar meu parque tecnológico dentro da organização. E ela exige o quê? Um plano, um procedimento ou uma ficha-vida? Não, ela não exige isso. Eu estou dando como sugestão para vocês. Então, como é que você vai evidenciar essa preocupação da alta direção? Através de um plano, através de procedimentos ou através de uma ficha-vida. Percebe? Então, basicamente, nesse requisito é importante você ter um plano, um procedimento definindo como você monitora as novas tecnologias, como você monitora a efetividade dos seus equipamentos, o custo-efetividade desses equipamentos em relação à eficácia técnica e, inclusive, eficácia administrativa financeira, porque às vezes é muito mais interessante e muito mais barato eu comprar e investir num equipamento mais novo, com uma tecnologia mais moderna, porque eu vou conseguir recuperar esses requisitos de uma maneira mais interessante, ou esse valor investido de uma maneira mais interessante. Pessoal, basicamente essa é a intenção desse requisito como um todo. Pessoal, e aqui a gente finaliza a análise dos requisitos da subseção 1.1 liderança organizacional do nível 1. Do nível 1, pessoal. Aqui a gente fechou essa grande análise desse processo. Então, se você tiver dúvidas, escreva nos comentários. Eu teria o maior prazer em responder as suas dúvidas deixando você, né, colocando suas observações, eu vou responder para vocês as orientações, a nossa interpretação dessa nossa vivência. Lembre-se mais uma vez, deixar o seu like, deixar, né, o seu curtir lá na nossa página,
Clique lá no sininho para nos seguir, compartilhe esse canal com alguém da área de saúde e a gente sempre vai estar à disposição de vocês e muito feliz para ajudá-los nessa caminhada de implantação, transmitindo todo o nosso conhecimento para vocês como consultor, professor, auditor da ONA e o entusiasta da qualidade na saúde. Até a próxima subseção que iremos interpretar. Até mais!